Muito obrigada, Álvaro. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado ao Mauro, ao Brits e à comissão pelo convite, pela oportunidade de participar. Da mesma forma como outros, me sinto honrada de fazer parte de um projeto, né, de 2 dias que teve discussão de tão alto nível sobre os nossos desafios no manejo da infecção pelo HIV nos diferentes cenários, mas com informações que certamente afetam a vida de todos nós, né? Todo mundo tem aquele caso que lembra quando determinado cenário foi citado, e agora, ao final da tarde, ou pelo menos ao longo de um longo dia de discussões, eu trago um caso em que nós vamos retornar várias coisas que nós discutimos desde de manhã até agora, num caso de vida real. Então, primeiramente, eu queria agradecer também a uma grande amiga e ex-residente que me mandou o caso. Ela trabalha na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, num cenário de implementação de um serviço de atendimento de HIV numa região bem desfavorecida. Então, a gente vai perceber que existem algumas dificuldades, né, relacionadas a isso. Então, esse caso é a história de uma mulher trans de 48 anos, que vem à clínica, então, ao centro de atendimento, apresentando um teste positivo. Ela acabou de fazer diagnóstico do HIV. No momento do diagnóstico, a carga viral dela é alta, a gente vê uma carga viral de aproximadamente 6 logaritmos, e o CD4 dela é baixo. Ela nega o uso de qualquer terapia, então, nesse momento, ela não estava usando a terapia de feminização, hormônio, para a questão pessoal dela. Ela tinha nenhuma anormalidade no exame físico, apesar do CD4 baixo, ela era assintomática. Ela não tinha feito uso de PrEP, historicamente, quando a gente perguntou, ela não tinha usado PrEP. Ela tinha história, entretanto, de, no passado, ter um transtorno de humor. Ela fumava cigarro comum e fumava maconha diariamente, eventualmente aspirava cocaína. Além disso, como comorbidade, ela era hipertensa. Então, ela tinha diagnóstico há 2 anos de hipertensão e fazia uso de losartana, um uso irregular. Ela confessava para a gente que não tomava lá muito bem o antihipertensivo, dependia um pouco de ter na unidade básica de saúde a dispensação, e mesmo que tinha, às vezes era difícil tomar. Nos testes iniciais, existem ali alguns resultados, uma plaquetopenia discreta, própria ali do diagnóstico, e uma creatinina 1,3 miligramas por decilitro, que, usando o CKD, se traduzia ali numa taxa de filtração estimada de aproximadamente 68. O parcial de urina era normal, ela não tinha proteinúria, e o IMC dela era normal. Nós não temos, né, teste de resistência pré-tratamento dessa paciente, de acordo com as nossas diretrizes nacionais, ela não estava dentro dos grupos em que se indica esse teste. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: que combinação de antirretroviral a gente iniciaria nesse cenário? Não existe muita diferença, né, do que é recomendado na nossa diretriz, nenhuma grande particularidade. Talvez uma questão aí, quem gostaria de iniciar com tenofovir, quem não iniciaria tenofovir. Mas a questão é que, naquele momento, naquele cenário, essa colega decidiu iniciar, então, a nossa terapia inicial com tenofovir, TDF, tenofovir disoproxil fumarato, lamivudina e dolutegravir, sulfametoxazol trimetoprim profilático, porque ela tinha um CD4 menor que 200, e esse esquema foi, então, recomendado naquele primeiro atendimento, naqueles primeiros dias de atendimento. No primeiro segmento, então, foi solicitado que ela fizesse um retorno mais precoce. No primeiro segmento, ela voltou. Isso era aproximadamente 4 semanas. Hipertensa, e tinha essa creatinina um pouco alterada. Houve um aumento de 0,15 da creatinina, o que naquele momento se entendeu que possivelmente era a inibição da secreção tubular da creatinina pelo uso do dolutegravir, e se manteve o tratamento, né? Se a gente somar esses 0,15 na creatinina, nós temos ali uma redução discreta da taxa de filtração anterior para 59. Não tínhamos, nesse momento, outro marcador para avaliar a função renal que, eventualmente, a gente pudesse usar como cistatina. Isso poderia ser um caso comum, né? Um caso que vários de vocês já viram, mas uma coisa que eu queria ressaltar, e a gente está em um dia que estamos falando de população-chave, é que não é à toa que existe essa definição, né? A Organização Mundial de Saúde estabelece como população-chave populações que têm determinadas características que tornam todo o manejo da infecção, da prevenção,
especial. A gente tem que adequar isso, na verdade. Nós temos que adequar às necessidades, nós temos evidências que nem sempre se aplicam, e com isso a gente precisa entender melhor como o cuidado, a prevenção, como foi falado agora pela doutora Beatriz, funcionam para que a gente realmente atinja o nosso sucesso. E dentre essas populações se encontra a paciente que a gente está falando. Voltando a ela, então, em 4 semanas ela voltou, não houve um desencontro dessa vez, foi mantido tenofovir, disoproxil fumarato, lamivudina e dolutegravir, Bactrim profilático, e vejam só, os desencontros começaram a acontecer. Né? Desencontros acontecem no nosso serviço, a gente tem vários pacientes para atender, nem sempre a gente percebe prontamente aquele paciente que precisava ter vindo e não veio, e acaba vendo de trás para frente. Né? Essa paciente ela teve uma redução em 3 meses, que foi quando foi feita a primeira carga viral, de 6 log para aproximadamente 2 logaritmos, e depois, 3 meses depois, ela não veio à consulta, mas acabou tendo formulário para fazer carga viral e voltou mais 3 meses depois com a carga viral da mesma forma. Então, usando tenofovir, lamivudina, dolutegravir, Bactrim profilático, em 6 meses já tinha essa questão ali da carga viral mais baixa. Quando ela voltou com essa última viremia, ela estava sintomática. Naquele dia, né, do resultado de 6 meses, ela não era mais assintomática e ela tinha uma novidade na consulta. E ela contou que ela tinha tosse, sudorese noturna, febre, um raio-x de tórax anormal, compatível com diagnóstico de tuberculose, e um teste rápido molecular para pesquisa de Mycobacterium tuberculosis positivo, sensível à rifampicina. Vocês parariam a terapia antirretroviral para tratar a tuberculose? Acho que não. Mas vocês trocariam o esquema antirretroviral? Ou vocês se incomodam que essa carga viral ainda não tinha detectado em 6 meses e eu vou precisar tratar a tuberculose dessa paciente? Suspender a terapia antirretroviral, acho que ninguém vai, né? A gente não faz mais isso e combate isso a qualquer custo, mas seriam situações muito excepcionais, cenários que a gente concordaria em fazer isso. De qualquer modo, quando a gente volta no tempo, a decisão sobre quando começar a terapia antirretroviral em pessoas com tuberculose foi muito motivo de debate antigamente. Hoje a gente sabe que quando você tem um paciente com tuberculose, começar mais cedo é melhor do que retardar o início, exceto em casos como, habitualmente, infecções do sistema nervoso central, já que a síndrome inflamatória da restauração imunológica no cérebro, né, com a calota craniana rígida, nos traz um risco grande de complicação maior, irreversível, morte por hipertensão intracraniana. Mas pensando nesse caso, em tuberculose pulmonar, alguns desses estudos nos ensinaram que a gente não precisa esperar 8 semanas para iniciar a terapia, a gente poderia iniciar mais cedo. Os estudos ali recomendam que se inicie até 2 semanas de tratamento, 2 semanas do tratamento do HIV, você inicia a terapia antirretroviral, especialmente naqueles pacientes que têm CD4 menor que 50. Não é o caso agora da nossa paciente, porque com essa queda de carga viral, ainda que não suprimida, o CD4 dela subiu um pouco, vocês devem ter percebido, ali próximo de 250, mas a gente não postergaria o tratamento. Outra questão, então a gente não vai postergar, ela já está tomando tenofovir, lamivudina e dolutegravir e eu vou iniciar o tratamento da tuberculose. A complicação aqui, o que deixou essa colega desconfortável, era o fato de que essa paciente não tinha suprimido carga viral. E naquele momento, ela estava com uma viremia baixa, ela estava com uma carga viral entre 100 e 200 e não conseguíamos fazer um teste de resistência nesse momento, dado o valor da carga viral. O que foi decidido? Foi decidido aumentar a dose do dolutegravir, corrigindo a dose para a interação medicamentosa com a rifampicina e seguir com o mesmo tratamento, monitorando a carga viral e não fazer nenhuma outra mudança. Trazendo novamente, que o Dr. Álvaro já apresentou hoje de manhã os dados do estudo Inspiring, e foi um estudo que nos mostrou que haveria possibilidade, então, de forma segura, de forma não inferior ao que a gente vinha fazendo com a efavirenz, de utilizar dolutegravir na sua dose de 50 mg de 12 em 12, associado a um backbone, como que foi feito com essa paciente. E quando a gente olha os dados do estudo Inspiring, a gente percebe que essa paciente está representada. Se vocês olharem as cargas virais, carga viral alta, como era a carga viral inicial dela, aconteceu em 60% dos pacientes. Da mesma forma, a tuberculose pulmonar, que é o que ela apresenta, também está bem representado ali no estudo, e o backbone de TDF-3cc, da mesma forma, também foi o mais comum. Então, nós poderíamos fazer isso. Porém, esse fato dessa carga viral detectável, ainda que baixinha, mas persistente, né, não ter conseguido atingir carga viral indetectável em 6 meses, nos incomodava.
Obviamente foi conversado com ela, foi perguntado, né, sobre a questão de adesão, das formas mais recomendadas, né, e respeitando a possibilidade de que tem pessoas que realmente não conseguem tomar remédio todo dia, mas em todas as vezes ela tinha falado que não, que realmente estava conseguindo tomar, mas sempre se suspeita dessa possibilidade também. Por outro lado, quando a gente olha a literatura, e depois da aula do Dr. Ricardo, a gente também fica pensando que, excepcionalmente, existem poucos, né, sejamos justos, existem poucos relatos de resistência adquirida na literatura à terapia tripla com dolutegravir. Mas existem. E se a gente olhar esses raros casos que aconteceram, eles nos lembram em algum cenário a nossa paciente. Então, o primeiro caso que eu trago aqui é um caso de um paciente que tinha, então, co-infecção HIV tuberculose, início de terapia. O que esses pacientes têm são aquela característica clínica do pior momento para tratar. Muito vírus, carga viral muito alta, subtipo não B, né? Tem que lembrar, eu sou do Paraná, lá a gente tem bastante subtipo C, né? Edu ganha no Rio Grande do Sul, mas a gente chega bem perto. Então, essa paciente podia ter HIV por um subtipo não B. Interação medicamentosa, então já tenho muito vírus. Acrescento uma dificuldade adicional que é a interação medicamentosa. Imunoativação, doença oportunista acontecendo. Então, realmente, é um cenário mais estressante, digamos, para o controle virológico. E o que a gente vê aqui, nesse caso, é que o paciente com co-infecção HIV tuberculose, usando um esquema triplo baseado em dolutegravir, utilizou rifampicina para tratamento de tuberculose, corrigido de acordo com as recomendações de adequação de dose e apresentou, então, resistência adquirida. Esse segundo caso, na verdade, acho que deve ser o caso, acho que foi o primeiro caso muito bem documentado da literatura, isso foi publicado no New England em 2019, um paciente que também tinha esse cenário desfavorável, um HIV subtipo não B, carga viral muito alta, tuberculose, interação medicamentosa, e existem vários dados muito bem documentados desse caso, da seleção de mutação de resistência a um esquema triplo inicial com dolutegravir. Esse paciente não usou rifampicina, usou rifabutina no seu esquema, o que tem interação medicamentosa, mas não requer ajuste de dose de forma contrária àquilo que a gente faz com a rifampicina. Além disso, o estudo Weissen, também já foi comentado pela doutora Mônica, foi um estudo, então, que avaliou pacientes falhados a não análogo e que tinha 2 braços de investigação. Se a gente pegar o braço das pessoas falhadas que tinham trabalhado adesão e ainda assim tinham carga viral acima de 1.000 cópias, nesse braço foi testado 4 estratégias de resgate. A doutora Mônica já mostrou os resultados virais, os virológicos, eu não vou me apegar a esse resultado, mas o que eu queria mostrar para vocês é que mesmo nos melhores resultados, mesmo no braço de melhor resultado, que foi o braço que utilizou inibidor de integrase, quando a gente vai olhar quem falhou, o risco maior de falha aconteceu nos pacientes que tinham tuberculose. Nesse estudo, houve 3 vezes mais risco de falha virológica em quem tinha tuberculose do que não tinha. Levando em consideração tudo isso que a gente falou, é um paciente mais desafiador para tratar por todas essas características, né, que já foram mencionadas. Inibidores de integrase são uma classe imprescindível no tratamento do HIV, né? Acho que o Dr. Ricardo começou a apresentação dele falando da importância do dolutegravir no tratamento do HIV, no tratamento do HIV no mundo, e eu digo, né, como brasileira, a importância do dolutegravir no nosso país. E nós precisamos que fiquem ativos e disponíveis e cada vez mais fáceis de usar por muito tempo. E essa é a razão pela qual a gente precisa entender qual é o melhor cenário, em qual cenário esse medicamento se aplica, para que realmente a gente não tenha aí no futuro uma eventual dificuldade de usar esses medicamentos para os pacientes que precisam de inibidor de integrase. Quando a gente olha em termos de interação medicamentosa, o site que a gente mais usa para verificar isso, da Universidade de Liverpool, e uma publicação recente sobre isso, nos mostra quais são as vias que metabolizam esses medicamentos. Então, se eu olhar inibidor de integrase e as rifamicinas, eu consigo entender que tipo de interação medicamentosa eu prevejo pela forma de metabolização e, do ponto de vista clínico, qual é a modificação que eu teria que fazer. A gente tem pouco dado, acho que a gente precisa de mais informações. Hoje o doutor Álvaro falou de manhã, inclusive, sobre isso, estudos que estão em andamento, para que a gente entenda melhor como lidar com essas 2 infecções, que nós sabemos, né, no nosso país tem bastante tuberculose, o quanto é desfavorável a ocorrência de tuberculose nas pessoas que vivem com HIV. E nesse cenário teve uma novidade, né? Agora a gente tem os dados do estudo Radiant, que nos mostrou que
A resposta virológica em 24 semanas das pessoas que têm HIV e trataram HIV com esquema baseado em dolutegravir e trataram a TB com rifampicina, com esquema contendo rifampicina e utilizaram o dolutegravir uma vez ao dia, não teve diferença do ponto de vista virológico a utilizar 2 vezes ao dia. Eu ressalto a mesma coisa que o Dr. Álvaro falou hoje de manhã, a resposta virológica, no geral, foi menor do que aquela que a gente esperava. Eu acho que isso nos traz um alerta, né, que tomar o remédio, possivelmente, de uma forma ou outra, é mais importante do que não tomar. Mas, de qualquer modo, talvez, pensando na heterogeneidade dos pacientes, e mesmo dos casos de co-infecção, tuberculose e HIV. Vejam só, os casos que tiveram resistência adquirida diagnosticaram tuberculose na abertura. Então, eu tinha carga viral muito alta, subtipo não B, tuberculose em atividade, eventualmente tuberculose disseminada, muita imunossupressão. Se eu tiver tuberculose mais tarde, talvez o cenário seja um pouco diferente. Eu estou adaptado à terapia, estou com carga viral indetectável e eu posso ter tuberculose pulmonar ainda assim no nosso país. Então, talvez isso também a gente tenha que levar em consideração. Eu não sei, a gente vai trazer isso para a discussão. Quem sabe esse dado sirva muito mais para a gente dizer para aquele paciente que perdeu doses ou não conseguiu tomar 2 vezes ao dia, que tem grande chance de dar tudo certo. Acho que para a gente definir que vai ser o tratamento realmente como uma vez, talvez a gente precise de um pouco mais de dados. Finalmente, eu só queria lembrar, né, nossa angústia de deixar ou não o tenofovir como um terceiro agente ou tratar essa paciente com terapia dupla no momento que a gente não tem dado suficiente para fazer terapia dupla com dolo 3-TC em tuberculose e que não tinha suprimido carga viral ainda, algumas angústias vieram à nossa mente. Então, aqui resume um pouco disso quando a gente diz que a resistência ao dolutegravir é um evento raro, mas que pode ser mais frequente em pessoas que têm HIV subtipo não B, alta carga viral, CD4 baixo, aderência insuficiente, o paciente que toma menos remédio, né? O paciente que não tem boa adesão ao tratamento, interações medicamentosas, e aqui a importância, né, da rifampicina, e que, eventualmente, essa combinação de fatores poderia ser a razão para alguns desfechos não tão favoráveis. O lado bom é que essa história teve um final feliz, né? Então, depois de bastante apoio à paciente, de chamá-la, de usar os serviços também das unidades básicas e os profissionais que iam até a casa dela, traziam ela até o centro, nós conseguimos tratar a tuberculose, ela teve uma boa evolução, conseguiu detectar a carga viral, não conseguimos fazer teste de resistência, infelizmente, e ela foi tratada com terapia tripla e a taxa de filtração glomerular, no final, seguiu muito boa. Existem vários gaps com relação à tuberculose. Quem não leu esse artigo ainda, eu recomendo, porque ele traz muitos insights do que a gente ainda não sabe, e a minha solidariedade para os meus amigos que são da infectologia pediátrica, porque esse artigo fala muito sobre isso, né? Se a gente da infecto adulto entende que tem gaps de conhecimento no tratamento da tuberculose em pessoas que vivem com HIV no adulto, a pediatria sente muito mais. Então, esperamos que nos próximos anos as pesquisas respondam várias dessas perguntas. E finalizo, para quem também não conhece esse documento, existe um documento da Organização Mundial de Saúde nos trazendo sugestões de como atuar com as diferentes populações-chave, com seus desafios particulares e como nós podemos nos adaptar para oferecer um segmento melhor. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada.